jornalista, historiadora e agente literária. Morou em Londres e trabalhou na BBC. Passou pela antiga TVE, hoje TV Brasil, TV Globo, JB e Revista Veja. Foi diretora editorial do Grupo Record por 17 anos. Redimensionou o mercado para jovens leitores e atraiu nomes de autores importantes para a editora. Atualmente é agente literária da VBM, Agência e Consultoria Literária, com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, que fundou ao lado do marido e conta com importantes autores. Está entre os nomes mais respeitados do universo editorial. Com prazer, alegria e satisfação, eu converso no perfil de hoje com a agente literária e jornalista Luciana Vilas Boas. Obrigada, Luciana, pela presença. Obrigada a você pelo convite. Super prazer ter você aqui. Como eu te disse antes do programa, eu já estava tentando te achar um tempão. É um grande prazer poder conversar com você. Principalmente porque você faz uma coisa que hoje é muito diferente, né? Você é uma agente literária. No Brasil, isso é praticamente uma novidade, não é, Luciana? É uma novidade. Tem muito poucas agentes literárias em atividade no Brasil. Embora nos Estados Unidos seja uma profissão completamente estabelecida desde o início do século XX. Desde o início do século passado. E aqui é muito raro. Aqui são pouquíssimas. Eu nem saberia, eu acho que não chega, deve ter 5 agências. Algumas agências se dedicam somente a representar direitos de tradução. Elas representam listas, catálogos de editoras ou de agentes estrangeiros para o Brasil, para traduzir para o português. Outras, como a nossa, representam direitos de tradução. Nós temos vários clientes estrangeiros para o Brasil, mas somos essencialmente o que no jargão do meio é o agente primário, quer dizer, representamos o autor, né? No caso, a grande maioria, é o autor brasileiro para o Brasil, para colocar a obra desse autor numa editora brasileira e também direitos de tradução posterior e audiovisual. Somos muito traduzidos? Não, somos pouquíssimo, muito pouco traduzidos. Por quê? Tem vários impedimentos. Um é a língua. A língua não é muito conhecida no exterior. Então, fica difícil você submeter a obra do brasileiro, porque há pouca gente que leia português nas muitas editoras internacionais. Nós descuidamos muito da nossa literatura por muito tempo e estamos descuidando de novo. Então, nós também não temos muito para apresentar e dizer, olha, esse autor é muito popular no Brasil, é um sucesso, é muito conhecido. O editor no exterior, a primeira coisa que ele quer saber é como aquele livro desempenhou no seu país de origem. Né? O editor que procura uma obra para traduzir. E nós não temos muito. Quer dizer, você tem um nome realmente espetacular de vendas, de popularidade, Paulo Coelho até hoje. Dos únicos, né? Praticamente dos únicos. Aí você já entra num campo da literatura mais de... Quer dizer, saindo da faixa Paulo Coelho, da faixa de altas vendas, nós tentamos trabalhar e conseguimos, muitas vezes, emplacar livros já com maior ambição literária, com maior ambição, com mais qualidade literária. Mas aí é um negócio menor, né? Não é aquela coisa de massa. E no dia que nós tivermos um grande autor fazendo muito sucesso no exterior, o mercado vai se abrir como um todo, no geral, para a literatura brasileira. Como ainda não aconteceu desde Paulo Coelho, ainda se encontra bastante fechado. Mas eu queria voltar um pouquinho. E Jorge Amado, Érico Veríssimo, essas pessoas eram muito reconhecidas ou não? Isso é Jorge Amado foi conhecidíssimo. Foi então, muito traduzido. Você acha que há um hiato aí? Há um hiato muito grande. Nós descuidamos muito da nossa literatura, principalmente na final da década de 80 e durante toda a década de 90, nós mesmos abandonamos, publicamos pouco, lemos pouco.
né? Você não tem nenhum nome equivalente ao de Jorge Amado. Agora, Jorge Amado já passou, as novas gerações, pessoal que tem 20, 30, 40 anos, fora do Brasil, já não sabe mais quem foi Jorge Amado. É verdade. Então, mas o pessoal da literatura sabe. Quer dizer, quem mais velho, quem é do meio, certamente sabe. Mas houve esse ato muito grande, perdeu-se muito. Não foi só Jorge Amado que foi muito traduzido. Na época do boom latino-americano, houve uma pequena presença, uma pequena entrada de todos os nossos autores também. E Outrem Dourado foi traduzido, José J. Veiga foi traduzido, Veríssimo, vários. E depois aquilo acabou, né? O boom latino-americano diminuiu, nós nunca fomos realmente uma presença forte dentro desse boom, que era muito mais colombiano, peruano, argentino, uruguaio, mas estávamos lá, só que depois isso se perdeu. E você acha que se perdeu também em função de uma história que se conta, mais ou menos parecida com o teatro, uma história de uma literatura vanguardista, e isso afastou um pouco o leitor também da nossa literatura? Acho que isso tem um pouco mesmo. E não só isso, o brasileiro nós temos um problema de imagem, um problema narcísico, e queremos muito ser como a Europa, o primeiro mundo. Então, o brasileiro, de repente, num determinado momento, ficou encucadíssimo que não queria ser exótico. Não queria ser exótico, e uma pergunta que eu sempre escuto: os estrangeiros ainda estão interessados numa literatura exótica? E eles não estão interessados numa literatura exótica, eles não têm essa noção de que nós temos esse problema com o exotismo, que não queremos ser exóticos. Eles querem uma literatura brasileira. E, no entanto, nesse período dos anos 80, 90, você encontrou muito, no Brasil, uma literatura muito descarnada. Havia muita gente que tentava fazer uma ficção que não tinha ambientação nacional de espécie alguma, era uma coisa meio francesa, meio italiana, meio cabeçuda, assim, de uma maneira inadequada. Ou então passou-se quase que exclusivamente para coisa urbana, né? Havia um trauma também, ninguém queria fazer o Brasil rural, porque seria uma coisa do romance nordestino dos anos 30 e tal, não queriam isso, então só se falava do urbano, do urbano, do urbano, mas naturalmente o editor estrangeiro, para publicar um livro que tenha uma história muito urbana, muito pouco caracterizada, ele prefere fazer o autor dele, é muito mais simples. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Para que ele vai investir numa tradução? Lógico. E ter dificuldade de divulgação, porque não tem um autor lá, não tem um autor falando a língua, de um livro que ele tem igual com o autor da casa. E às vezes em melhor qualidade. Em geral, com melhor qualidade. Então, o editor se afastou muito da literatura brasileira, que tinha essas características. E aqui no Brasil a gente também procurou por algum tempo, não sei se ainda, dar mais valor aos traduzidos do que aos brasileiros, não é? Na hora de escolha para editar? Eu acho que sim. É pouco esse negócio, essa nossa mente colonizada. Não tem nenhum país do mundo, de um mercado mais sério assim, em que a literatura nacional seja tão pouco valorizada como no Brasil, né? Na maioria dos países, inclusive latino-americanos, não estou falando só de primeiro mundo, inclusive latino-americanos, existe nas listas de mais vendidos, existe uma preponderância do americano, é claro, porque o americano é essa coisa que entra em toda parte. Mas depois, nos lugares um pouco mais abaixo, na Itália tem livro italiano, na França tem livro francês, na Espanha tem livro espanhol, na Argentina tem livro argentino. Para nós é muito difícil entrar na lista de ficção, né? O autor brasileiro quase não consegue esse lugar. E isso é um pouco responsabilidade também do editor. É muito mais fácil, de certa maneira, publicar a tradução, né? A relação com o autor, às vezes, é muito
é muito desgastante, né? A relação editor-autor. E eu brinco, eu acho que os editores deveriam valorizar muito os agentes, porque o agente dilui, é a figura do meio também, né? Facilita, é um facilitador. Verdade. Nessa relação que às vezes é muito conflitiva. Tradicionalmente, se sabe desse embate, né, entre autor e editor. E o editor brasileiro se voltou demais para a tradução. Demais, muito mais. E dentro da tradução, muito mais a tradução do inglês. Até porque também outras línguas não são tão dominadas assim pelos editores. Então, realmente, diminuiu muito o espaço da literatura brasileira nas duas últimas décadas, nos últimos 15 anos do século XX, início do século XXI. Houve uma melhora dessa situação, temos que fazer uma ressalva, houve uma melhora dessa situação a partir da virada do milênio, porque passou a haver uma presença do governo muito ativa na compra de livros publicados para escolas, para bibliotecas. Isso foi uma coisa que começou nos governos Fernando Henrique, entrou pelos governos Lula e até que acabou completamente. E é uma das razões fortes para uma nova crise da literatura brasileira. Mas o editor passou muito a publicar apostando nessa compra do governo, que era muito grande, porque para as faixas do colegial, né, como não é? Ensino médio. Isso. É onde os adolescentes são mais obrigados a ler, digamos Exatamente. Assim, a obrigatoriedade da leitura. Né? E entra uma literatura normal, brasileira, né? Não é uma literatura para criança. Então, o editor tinha muito essa possibilidade, ele fazia essa aposta, esse livro vai ganhar um prêmio, havia muitos prêmios, tipo Oceanos, que era o Portugal Telecom, o Prêmio São Paulo, que é muito bom, o Jabuti, que ganhou muita expressão nas últimas décadas também. Então, o editor sabia que, tendo algum destaque nesses prêmios, fatalmente esse livro seria comprado pelo governo. Isso tudo contribuiu, né, para uma atenção um pouco maior para o autor brasileiro nessa época. O editor estava mais ligado na questão comercial, vai vender mais. Não claro, necessariamente totalmente. Essa qualidade é melhor ou isso vai ser mais bacana para formar um leitor. Sim, totalmente, eu concordo com você. Pensando em vendas. Temos que entender, não podemos demonizar o editor porque ele quer vender. Não, é natural. Claro que não. Essa é a função dele. Se ele não não vender, ele não sobrevive. Sem então, dúvida. É natural que ele busque o livro que tenha mais saída. E o que eu acho que é muito problemático é o fato do editor brasileiro não saber trabalhar na livraria o livro brasileiro. Né? E os editores são muito sobrecarregados. Apresenta-se pouco esses autores? Você acha que as editoras apresentam pouco para o público esses autores? Eu acho que sim. Eu diria que não conseguem comunicar, na maioria das vezes, para os leitores a importância, a relevância daquela obra. E antes ainda dos leitores, para o livreiro, né? Convencer o livreiro a pôr na vitrine, a fazer pilha, dar visibilidade para o livro. Essa questão que você colocou da escola é fundamental. Eu pessoalmente, sou fã da oportunidade. Eu acho que se você não dá, não tem como cobrar e não tem como esperar nada de melhor para frente. E os editores, no caso, gostavam da ideia, como a gente colocou aqui, de vender para o Estado, enfim, para o governo, porque tinham essa questão da venda. E a importância da literatura na escola? Você não acha que é fundamental que a gente tivesse um elo, uma equação entre essa coisa da qualidade chegando na escola? Isso não mudaria um pouco o panorama do leitor? Totalmente. Mas a escola brasileira foi abandonada há décadas.
Então, você não tem professor formado, nem basta. Talvez, eu acho que seria mais importante formar o professor de literatura, ensinar literatura, a ler bem, do que até dar os livros, como era feito. Porque muitas vezes os livros eram dados e os professores não sabiam trabalhar, né? Agora, o fato é que hoje nós não temos... Outro dia eu vi uma entrevista, eu vi um crítico, um comentarista, dizendo que uma coisa que eu já falava há muito tempo, não existe mais um imaginário brasileiro na cabeça de nós todos, propiciado pela literatura. A televisão tomou esse lugar. Então, o nosso imaginário, o que nós somos como sociedade, como caráter nacional, é dado muito mais pela televisão do que pela literatura. Isso dificulta até a conversa política, o diálogo, o debate político, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos mais uma ideia de nós mesmos, como nós tínhamos até os anos 60, 70, em que você se identificava de alguma forma, sabia que terreno social era aquele do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, até abaixo desses grandes nomes canônicos, Jorge Amado, Clarice, você tinha uma massa de autores muito ativos, né? E nós líamos, eu lia muito literatura brasileira quando eu era criança, e Viriato Correia, tudo isso, né, compunha, Monteiro Lobato, tudo isso nos dava uma ideia de Brasil. Hoje, nós não temos uma literatura que dê às pessoas, que dê aos jovens uma ideia de Brasil. E eles, prioritariamente, também não escolhem autores brasileiros quando é espontâneo. Quando ele é um leitor espontâneo, na sua maioria não escolhem, mas porque desconhecem. Eu acho que é porque a gente está falando dessa questão aí. E você tem hoje uma produção, a internet apresentou um grande número de escritores muito jovens que encontram seu público, e até as editoras gostam desses autores. Mas é impressionante como essa garotada escreve uma literatura completamente descarnada de Brasil. Não tem Brasil ali. Eles, até os nomes dos personagens, é tudo Jessica, Jennifer, Richard, John. E é impressionante, eu falo, cadê? Quem é completamente deslocado, mas porque eles também estão deslocados da sua identidade. Então, eles acabam escrevendo com um certo deslocamento, né? Eu fazendo um pastiche do que é feito lá fora. Exatamente. Eu falo, olha, com esse time de personagens, com essa ambientação, não vamos chegar no exterior de jeito nenhum, porque para contar a história da Jessica, do John, do Richard, o editor americano vai preferir o autor americano mesmo. Claro, porque ele vai fazer com muito mais propriedade do que o brasileiro falar deles, né? A gente precisa falar do verde e amarelo, não é, Luciana? Falar da nossa história, é verdade. Porque o escritor só escreve bem a partir da sua própria experiência, da sua própria vivência. Como disse Clarice Lispector, é preciso se sujar. Se você não sujar a ponta dos dedos, não tem como escrever. Exatamente. Né? Então, senão você vai ficar fazendo pastiche de uma literatura americana. E ruim, né? E ruim. Com qualidade ruim. Voltando um pouquinho para a sua história, você foi uma jornalista profícua. Você passou por vários veículos importantes, ficou bastante tempo e depois começou no mundo literário propriamente dito. Eu queria saber de você o que você levou dessa jornalista para esse mundo literário. Mas você vai contar para a gente daqui a pouquinho, que eu preciso fazer um rápido intervalo e volto com mais Luciana Vilas Boas para você. Não sai daí não, que é rapidinho.